CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho para em seguida estudarmos o Livro dos Espíritos. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Item 3. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que a ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que ela conduz, e como são poucos os que o encontram. Mateus. Querido Jesus, mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor. Proteja-nos e abençoa-nos, para que tudo transcorra em clima de paz e de harmonia. Inspira-nos, permita a presença amiga dos nossos benfeitores espirituais, dos dirigentes da nossa casa, que em nome do altivo e da coluna de espíritos que nos sustentam, em nome do amor, em nome do nosso amor, do nosso patrono Eurípides Barçanufo, sempre com Leon Denis e Allan Kardec, mas acima de tudo, em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então nós lemos o Evangelho e vamos para o estudo do Livro dos Espíritos. Nós paramos na pergunta número 10, atributos da divindade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. É um sentido que lhe falta. Interessante essa resposta, né? Não, é um sentido que lhe falta. Quando eu vou aqui na Gênese, como a gente vai falar depois da Gênese, no capítulo, após o estudo do Livro dos Espíritos, é a Gênese. Aqui na Gênese, olha o que diz aqui sobre a natureza divina. Como é que tem a ver aqui com essa questão? Então vamos lá. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. É um sentido que lhe falta. Quando a gente vai na Gênesis, no capítulo 2, item 8, da natureza divina, Kardec diz o seguinte: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que o oculta de nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido, olha aqui o sentido. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do espírito. O que é essa completa depuração do espírito? A gente deduz que é o amor. Que é o amor. Então, esse sentido que nos falta é o amor, para a gente compreender Deus. Mas se o homem não pode penetrar na essência de Deus, tendo como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhes os atributos necessários, uma vez que, reconhecendo que ele não pode absolutamente ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Então vamos lá. De novo, pergunta número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta dos Espíritos: não.
é um sentido que lhe falta. Na Gênese, falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do Espírito. Então, esse sentido, para a gente compreender Deus, nós só vamos obter na completa depuração dos Espíritos, como formos Espíritos puros. Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Jesus compreendia Deus, nós não compreendemos. E esse sentido é o amor. Ficou bem claro? A gente não tem amor ainda no coração para compreender Deus. Pergunta número 11. O homem poderá um dia compreender o mistério da divindade? É uma atrelada à outra, né? Uma atrelada à outra. Primeiro ele perguntou a natureza íntima, depois ele pergunta se pode compreender o mistério da divindade. Resposta. É a mesma resposta. Ó. Quando seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição, tiver se aproximado dele, então ele o verá e o compreenderá. É a mesma resposta, de maneira diferente. Falta esse sentido. Então, esse sentido só vai se dar pela completa depuração do espírito. É o que está lá na Gênesis, a mesma resposta. Quando seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição tiver se aproximado dele, então ele o verá e o compreenderá. Ficou bem claro isso? Vocês entenderam que vocês não vão conhecer a intimidade íntima de Deus? Vocês entenderam que não vão conseguir saber do mistério da divindade? O entender é saber que nós não vamos saber. Né? Só quando formos espíritos puros. Quando estivermos nos despojados de toda a ganga material. Falta o amor, o que nós não temos. O que Jesus tinha. Então, olha a distância ainda que nos separa desse conhecimento. Muitas encarnações ainda, né? Tudo bem até aí, então? Aí vem aqui o comentário de Allan Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem frequentemente o confunde com uma criatura cujas imperfeições ele lhe atribui. Porém, à medida que o senso moral nele se desenvolve, seu pensamento penetra melhor no fundo das coisas e ele faz uma ideia mais justa e mais conforme a sã razão, embora ainda incompleta. Então, de novo, aqui ele fala, né? Que a nossa inferioridade não permite a gente compreender a natureza íntima de Deus. A nossa inferioridade não permite. Agora, ele mostra algo aqui que dá para a gente ver, que no princípio a gente tinha uma ideia de Deus, aquele Deus que com suas imperfeições, com as suas imperfeições dos homens, era o que ele alcançava. É fácil a gente olhar para trás e ver o Deus que tinha raiva, o Deus que prejudicava um, fazia um ganhar a guerra, o outro perder a guerra, que ajudava um, prejudicava o outro. Era a maneira que ele tinha de conhecer Deus, né? Um pouquinho antes, muitos deuses, né? Deus disso, Deus da chuva, Deus do sol, da colheita, do amor, e por aí vai. Quer dizer, a maneira que ele tinha de compreender Deus. Aí, quando ele se elabora um pouco mais, cresce um pouco mais o raciocínio, ele começa a ter a ideia de um Deus único, de um Deus criador, ainda imperfeito, até que, com Jesus, a gente tem uma ideia de Deus de amor. E agora, com Kardec, além de ser amor, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas essa é uma ideia imperfeita ainda de Deus. A gente vai demorar muito ainda para compreender melhor a Deus. Tá? É isso aqui que o Kardec está dizendo aqui.
12. Apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas das suas perfeições? Então vamos lá. Apesar de não compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas imperfeições? Ele responde aqui: sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Está na pergunta número 13. Vou para 13 agora. Então, o que nós vimos agora? Chegou aí, vocês que chegaram agora. Nós estamos vendo de Deus, falando sobre Deus. Vimos que falta um sentido. Nós recorremos à Gênese, quando ele diz também na Gênese, no capítulo 2, no item 8, que falta-nos ainda o sentido, quer dizer, a mesma coisa que está aqui no livro dos Espíritos, mas ele acrescenta que só se adquire pela completa depuração do Espírito. E essa completa depuração do Espírito significa que quando ele amar. Né? Aí, de novo, Kardec faz a mesma pergunta de maneira diferente, sobre a natureza íntima de Deus. Não, a gente não vai conseguir, só quando nos despojarmos das nossas imperfeições. Quer dizer, só quando a gente tiver amor. Aí nós concluímos, por isso que Jesus dizia que ele e o Pai eram um, porque Jesus tinha amor. Jesus já tinha amor no coração. Então, a nossa caminhada é longa. Aí na número 12 aqui que a gente leu, ele perguntou se a gente podia conhecer alguma das suas perfeições. Ele disse que sim, algumas. À medida que a gente se eleva pelo pensamento. E ele vai dizer aqui embaixo, já, de algum dos seus atributos, que é na número 13. E nós paramos aqui na número 13. Então, quando ele fala você falou aqui, né? À medida que se eleva acima da matéria, é que ele consegue compreender aquilo que está além da matéria. Vamos pensar, né, na espiritualidade. Até pouco tempo, antes de Kardec, a gente não tinha condições de compreender o espírito. Tinha uma dificuldade enorme de compreender a diferença entre a matéria e o espírito, porque não tinha o conhecimento. Então, se achava o quê? Até muito pouco tempo, que só tinha o corpo, que morreu, acabou. Nada além da matéria. Então, quando ele fala aqui, ele também está falando muito dessa questão da gente dilatar o nosso entendimento para que a gente possa perceber como os espíritos falaram. O mundo material é uma pálida imitação do mundo espiritual. Então, na verdade, o que a gente via, né, até Kardec trazer isso? Via só a ideia de que a vida era toda matéria. Muito pouca compreensão a gente tinha da energia, do espírito, né, do corpo espiritual. É isso mesmo. Então, a gente falou isso, mais ou menos assim, sobre Deus. Dizendo aqui que vocês chegaram atrasadas, aí tumultua a aula. Né? Nós falamos da visão do homem antigo, que ele começa ali com os vários deuses, até chegar num Deus único, um Deus ainda com as suas dificuldades, com as dificuldades que o homem tinha, até chegar o Deus na concepção de Jesus, que nos mostra um Deus de amor. A gente vem se desenvolvendo e hoje a gente já concebe já um Deus inteligente, inteligência suprema. E à medida que desenvolvermos mais o nosso senso moral, à medida que a gente for se aproximando do amor, a gente vai entender Deus, compreender Deus. Por que vocês não conseguem chegar na hora, hein? Sabia que atrapalha a aula? Poxa, levanta 10 minutos antes. Não, levanta então meia hora antes, se é a condução. Passa muito... Vamos lá. Passa muito, então, pela ideia, né, Nilton, dessa dilatação da visão. Sim. Que o homem não tinha, que Jesus estava tentando trazer o tempo falta todo. um sentido, o que falta é o sentido. E esse sentido é o amor.
é o que falta. 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais tudo abarcar. Então, olha só, mesmo que isso aqui seja muita coisa para a gente, dizer que Deus é único, imaterial, todo-poderoso, infinito, imutável, eterno, soberanamente justo e bom, é do nosso ponto de vista. Mas sabei bem que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não têm absolutamente como exprimir. Então, a gente ainda Então tem mais coisas que a gente não alcança sobre Deus, pela nossa limitação. Não tem, falta muito. A razão vos diz com efeito que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, pois se possuísse uma a menos, ou então se ela não estivesse num grau infinito, ele não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve sofrer vicissitude alguma, nem possuir nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, todos esses atributos aqui para a gente entender Deus. A gente sabe alguns que do nosso ponto de vista, a gente consegue assambarcar, como ele disse aqui. Mas mesmo do nosso ponto de vista, se faltar um desses atributos, Deus não seria Deus. Aí ele vai dizer, Deus é eterno. O que é eterno? Deus é imutável, eterno, não tem começo nem fim, né, nem princípio. Se tivesse sido um começo, saído do nada, então ele... É desde sempre. Então Deus vamos lá, eu vou perguntando a vocês e vou lendo aqui a resposta. Eterno, se tivesse tido um começo, teria saído do nada. Então Deus não teve começo. Olha como é que é difícil para a gente entender. Como que Deus não teve começo? Se tudo tem um começo, se tudo tem um princípio. Olha, vocês querem ver uma coisa? A Débora aqui falou do Espírito, que até Kardec era nebuloso isso para a gente, a ideia do Espírito. Aí pergunta lá sobre matéria. A matéria é aquilo que a gente pode, ela é ponderável, mensurável, né, que você pode medir. Aí ele diz ali, do vosso ponto de vista, sim. Aí você, do meu ponto de vista, a matéria eu posso pegar, posso medir, está aqui, tem tamanho, tem profundidade. Ele tem outros tipos de matéria que não conheceis. Aí ele vai falar do perispírito. Aí você imagina como é o perispírito. Aí você começa a fazer analogias. Poxa, a água, eu pego na água, mas no vapor eu não estou pegando, eu não estou vendo, e o vapor d'água está aqui nesse ambiente. Dá até para eu entender. O espírito é diferente dessa matéria. Estou falando de espírito, hein? Ali a gente está estudando sobre Deus. O espírito é alguma coisa, mas não é matéria. Mas que alguma coisa é essa que é o espírito? Olha como é que fica difícil da gente entender. Falta ainda para a gente condições para entender isso. Aí você vai para Deus, saiu do Espírito, pula para o Criador. Mais complicado ainda. Então Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, ele tinha saído do nada. Então Deus não teve começo, não teve princípio. Poxa, a nossa razão não alcança, tem que ter um princípio. Mas ele está dizendo, Deus não tem princípio. E saído do nada, ou então ele próprio teria sido criado por um ser anterior. Então, se ele saísse de nada, um ser anterior teria criado. E esse ser anterior que criou Deus, esse que seria o Deus.
É assim que pouco a pouco remonta ao infinito e à eternidade. A gente já viu lá atrás que a gente não pode dizer que Deus é infinito, porque a gente não sabe o que é infinito. O infinito, aquilo que não tem princípio nem tem fim. Você sabe que então definiu que não tem princípio nem fim? Você não sabe. Como é que algo que não tem, como é que existe algo que não tem nem princípio nem fim? Isso é infinito. Aí você vai definir algo que é Deus, que você não sabe o que é, por algo que você não define. Aqui ele não está falando de infinito, não. Aqui ele não está falando. Aí você vê, a alma teve um princípio, nós tivemos um princípio, mas a gente não tem fim. Mas você, mesmo assim, você raciocina. Como se tudo tem um princípio e fim? Tudo nasce, cresce e morre. Tudo. Mas a alma não tem fim. Aí você não pode dizer que a alma é eterna, porque ela teve um princípio. Eterno não teve um princípio. Eterno é para sempre. Tanto, vamos botar aqui aquela escala, começando no 0, 1, 2, 3, 4, no menos 1, menos 2, menos 3, é o infinito. Então não teve nem princípio nem fim. Então nós não somos eternos. Nós somos imortais, nós tivemos um princípio, mas não teremos um fim. Agora Deus nem teve nem princípio nem fim. Entendeu isso? Não, é exatamente isso. A resposta é essa, não entendi. Pronto. Se você disse não entendeu, é porque você entendeu. Não dá para a gente entender Deus. Não dá, não tem. Não tem registro. Lembra lá do perdido nos espaços? Não tem registro, não tem. Pois é, não tem registro. Então está aqui nos atributos. Deus é imutável. Imutável. O que é imutável? Não muda. Aí está aqui, isto quer dizer que sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Então Deus não é matéria, Deus não muda nunca. Significa que as leis de Deus são as mesmas e serão as mesmas. Então, bota aí os cálculos são cálculos quiméricos, mas os cientistas acreditam que a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos atrás. 4 bilhões e meios de anos ou de séculos, né? De séculos, de anos. 4,5 bilhões. É coisa para chuchu, né? Vocês aí que estão com 20 anos, 50 anos, 60, 80, aí 4 bilhões, né? Aí a lei de Deus era a mesma. A lei de Deus era a mesma, não mudou nada. O homem que vem descobrir, de tirar o cobertor, revelar, tira o véu, ele vem descobrindo, porque a lei é a mesma, não vai mudar nunca. No universo, a lei é universal, não muda. O homem primitivo não sabia o que era amor. Os animais não sabem o que é esse amor que nós já compreendemos. Eles estão ali num amor instintivo, né? Cuidar da sua prole. Quando chega um determinado tempo, ele abandona a prole vai se virar sozinha. Mas a lei de amor sempre existiu. Independente dos animais, independente dos homens não compreenderem, ela sempre existiu. O amor é o amor que rege o universo. A gente vai alcançar esse entendimento quando a gente tiver condições. Muita coisa estamos compreendendo agora, mas sempre existiu e sempre existirá. Nós é que temos que ir crescendo para compreender Deus. Outra coisa, Deus é único. O que é ser único? Júlia, o que é ser único? Raciocina, sabe sim, olha para mim. Deus é único. É isso aí. É tão lógico, né? É tão lógico, é tão fácil responder que a gente fica até em dúvida. É único, só tem Ele. Se tivesse outro Deus, aí já teria
problema, né? Ele diz aqui, se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então ele é único. Como é que esse Criador que chamamos de Deus é único? Não foi à toa, eu vi no carro hoje, fica até que é uma música que acalma, e eu coloquei naquela música da Amelinha. Foi Deus que fez o sol, fez o rancho das estrelas, fez nascer a eternidade no momento de carinho. Foi Deus, uma música linda, linda. Então realmente ela traduz esse sentimento de Deus. Eu lembro, eu era jovem, era o Festival da Canção, tinha, né? Era bacana, aquilo sempre revelava, e a Amelinha foi revelada ali, né, com essa música. Eu lembro que ela ficou em terceiro lugar, eu fiquei danado da vida, eu falei assim, essa é a música mais bonita. Mas hoje a gente entende, né, falar de Deus para a mídia é uma coisa muito difícil. Preferiram colocar outras duas músicas, porque eram cantores reconhecidos, eu nem me lembro quem ficou em primeiro lugar, eu fiquei danado da vida, eu falei, para mim, primeira foi essa. E até hoje você ouve a canção, ela é bonita, ela é linda, é suave, né? Então foi ele que fez tudo, ele é o único. Deus é todo poderoso. O que significa, Maria, ser todo poderoso? Então, ser todo poderoso é ficar sem palavra, né? Ficar sem palavra. O que é todo poderoso, Júlia? Tem todo o poder, todo poderoso, é o maior poder de todos. Então Deus é todo poderoso, ele vai dizer aqui, porque ele é único, porque Deus é único. Se não possuísse o poder soberano, haveria algo mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. Ele é todo poderoso. Isso aí já joga por terra a criação do demônio, que o demônio tem um poder. O poder é de Deus. Ele é único, ele vai ficar brigando com o demônio. Então o demônio também tem poder igual ao de Deus. Então essa ideia de demônio é criação, o demônio não existe. Não existe o demônio, existe Deus. Pronto. E ponto final, Deus. O demônio é a criação do homem. O homem ruim você pode chamar de demônio. Tem mãe que chama o filho de demônio, não tem? Esse demônio. Pois é. O coisa ruim que chama aí é o camarada que morreu e continua no mal. Continua vibrando, né? No mal, né? Fazendo mal mesmo, não é só vibrando não, fazendo mal. Agindo no mal. Esse aí você pode chamar de demônio, porque o camarada quer ser assim. Não que Deus criou. Deus não criou o mal. Quem criou o mal é o homem. Deus é soberanamente justo e bom. Sempre foi. Soberanamente. Soberano, que está acima de tudo. Justo e bom. Senão não seria Deus. Aí, Paulinha, o que é soberanamente justo e bom? Pergunta para a Júlia, então. Soberanamente justo e bom. Ele é soberano, ele é muito justo, ele é totalmente justo, totalmente bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. Não dá para duvidar. Mas você vê gente ainda hoje com o seguinte argumento. A senhora que vinha aqui, sempre, não tem vindo mais, o meu cunhado é muito bom, gente muito boa, trabalhador, inteligente, blá, 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 um monte de virtude. Tem curso na NASA, tem curso lá é astronauta, é não sei o quê. Não, eu que estou aumentando aqui, né?
Eu estou aumentando. Para não identificar ninguém. Mas ele não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus. O que adiantou esses títulos todos, né? Ele não acredita em Deus. Falei, por que? Ela falou, eu não perguntei por quê, eu estava ouvindo. Porque ele diz que se Deus existisse, não teria miséria, não teria fome. Por que Deus existe e permite uma criança nascer doente, nascer aleijada? Por causa da justiça. Talmente causa e efeito. Tem justamente porque Deus é justo. Por ele ser justo que nasce feio, aleijado, flamenguista, tudo de ruim. Porque ele é justo. Só por isso. Então você que não entende, você que não compreende ou não quer compreender o que vem a ser justo. Sem reencarnação você não compreende nada. Ah, eu não acredito na reencarnação. Então vai catar coquinho, vai estudar porque é lógico. A reencarnação é lógica. Sem reencarnação você não compreende Deus. Sem reencarnação Deus não existe. Porque se não tiver reencarnação, Deus não é justo. Nem bom. Eu tento falar isso para minha cunhada, que ela é evangélica. Ela não consegue entender. Ela não tem encarnação. Como se explica uma criança nascer sem perna, sem braço? Uma criança. Como se explica isso? Por que Deus fez isso com esse? Pois é. Não sei o que alega, não sei o que alega. Eu estou repetindo aqui porque tem que ouvir em casa. Vocês têm que falar no microfone. A nossa irmã está perguntando como é que uma criança nasce sem perna, sem braço. E está assim mesmo, sem os dois braços, sem a perna. A gente vê às vezes aí, né? Passa na internet aí. Pois é, então onde é que está a justiça? Onde é que está a bondade? Só se você compreender a reencarnação. Reencarnação não é para acreditar, é para você compreender. Acorda, Maria. Porque é fácil compreender. É fácil compreender e entender reencarnação. Por isso é que E fala... tem inúmeros fatos, inúmeros. Hoje com a internet aí você bota lá caso de reencarnação. Vão aparecer 1000 casos de pessoas que você não tem dúvidas quando ela conta que onde morreu, como morreu na vida passada, onde o corpo está enterrado, quem era a família, qual era a cidade. Avisa ainda, ó, minha mulher ainda está viva, fui casado com fulano de tal, com fulana, mora na cidade tal, a casa é assim, 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 assim. Depois de encher tanto o saco da mãe e do pai, eles vão lá e constata tudo. E aí pergunta a pessoa, ó, esse aqui está dizendo que foi seu marido. Aí a pessoa com aquele, estou resumindo o caso aqui. Aí, mas antes, o repórter estava lá, as pessoas, a reportagem, quem estava lá, ó, aqui é a sua esposa, essa aqui que você dizia que era sua esposa. Aí o garotinho com 12 anos disse assim, não, essa não é minha esposa não, essa é minha cunhada, essa é a irmã dela. Aí vem a outra senhora, aquela lá que é minha esposa, era minha esposa, aquela lá. Aí a moça vem e pergunta, mas como é que você prova que você foi o meu marido? E antes ele já tinha dito a cor da casa, onde é que era, como era, tudo certinho. Aí ele falou, você quer que eu diga aqui em público as particularidades ou você prefere conversar separado? Aí ela, não, vamos conversar nós dois. Depois a mulher sai de lá, esse é o sem vergonha do meu marido, não tem a menor dúvida. Como é que pode? Então tem muitos casos, além da comunicabilidade, né, dos espíritos que falam por meios irrefutáveis. Quando começaram os raps, então é uma questão de pesquisar, de estudar, de passar pelo crivo da razão e da lógica. Agora, isso aí da sua cunhada aí, porque é evangélica, tem uma outra crença, não aceitar, é cabeça dura mesmo, né? A inteligência pequena, é só analisar. Porque esses pastores sabem, porque eles são inteligentes. Mas, por um sistema que eles defendem, eles mantêm aquela linha ali. Então, quando você vê lá,
as pancadas, a pessoa não sabia de nada. Que pancada é essa? As pancadas, os raps lá com as irmãs Fox. O tempo todo se estabelece um código, se não parava, era de madrugada. Elas estabelecem um código. Sim, não. Depois colocam o alfabeto, começam as frases, aí o fenômeno lá da pancada diz assim: eu sou a alma do homem, eu fui um homem, eu fui um mascate, eu fui assassinado, meu corpo está enterrado aí, ó, nesse quarto. Vão lá, cavam o quarto e acham o corpo lá, um esqueleto lá. Poxa, o que você vai dizer contra isso? Fizeram de tudo para dizer que aquilo era mentira, que elas eram charlatãs. Fizeram de tudo. Até que lá na frente conseguiram. Fizeram com que elas desmentissem, etc, etc. Mas o fato ficou. Aí a mídia, né, como sempre, não interessa. Então tem fatos e números. É só raciocinar. Aí tinha lá o amigo lá do altivo, quando o altivo conversando com ele era pastor, esse aí era um pastor de cabeça pequena, né? Poxa, como é que você interpreta isso? Como é que uma baleia vai engolir um homem? Uma baleia não engole. Está escrito lá, né, que a baleia engoliu Jonas e Jonas foi no ventre do animal, depois saiu e tal. Aquela história que está lá. Ele falou assim: olha, você sabe, não tem como, a baleia engole peixinhos pequenos, coisas pequenas, tem que, não é camarão não. Sardinha, gril, né? Como é que é? Gril. Pequenininho. Aí ele diz, olha o que ele responde: se tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. O que você vai discutir com uma pessoa dessa? O que ele está dizendo? Pô, está escrito, é isso mesmo e acabou. Aí não tem mais argumento. Deixa ele para lá, quando ele morrer ele vai se ver vivo. Esse deve ter até um inferno para ele lá. Não chegou o momento. Como não chegou o momento para a gente compreender a intimidade de Deus. Não dá para entender Deus, não dá para compreender Deus. O que dá para compreender são esses atributos aqui. Que sem esses atributos não seria Deus. Ficou bem claro o raciocínio? Sim. Tá. Perguntas? Então vamos aqui para o panteísmo. O que é o panteísmo? Valendo o celular da Débora. Júlia, se você acertar, eu vou. Celular é pouco. Você quer o carro da Débora? O que é o panteísmo, Júlia? Panteísmo era uma ideia que tinha na época, uma ideia sobre Deus. Aí ele pergunta assim, vamos entender o que é o panteísmo com as perguntas que Kardec faz. A gente contextualiza a pergunta. Por que Kardec faz essa pergunta? Porque tinha a ideia panteísta, a ideia que o homem fazia de Deus. E o que é o panteísmo? Vamos ver. Deus é um ser distinto, ou, conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas. Então, reunidas. O que é o panteísmo? Ele disse aqui na pergunta: Deus é a resultante. Júlia, presta atenção. Deus, que eu vou fazer pergunta. Deus é a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas. O que você acha? Que Deus é isso? Deus é o universo inteiro, né? Deus, essa é a ideia panteísta. Essa é a ideia panteísta de Deus. Ismo. Já teria caído a ideia do eterno. Espera aí, Do eu quero saber. infinito. Já teria caído um monte dos atributos de Deus. A gente vai, vamos analisar aqui com a resposta. Eu quero ver
O radical que eu esqueci. Vamos ver aí rapidamente o que significa. Pão é tudo, né? Tudo, acho que é tudo. Pante. Não, eu quero saber o significado da palavra. Etimologia. É teoria panteísta. Vê aí para mim. Spinoza falava do panteísmo. Tudo está em Deus. Pan é pan. Tel é Deus, né? Teísmo, tel é Deus. Pan é tudo. Tudo em Deus. Vê se não é isso aí mesmo. Pan, tel, Deus. Panteísmo. Deus em tudo. É o que ele está dizendo, ó. Panteísmo, resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo. Respondem os espíritos. Se fosse assim, se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra. Mas pan é tudo. Pan é tudo. Tel é Deus, Deus em tudo. Isso que é a etimologia da palavra, tá? Mas não pode ser, porque ele seria o efeito e não a causa. E ele não pode ser efeito e causa. Vamos entender isso também. Qual foi a causa? Fui eu batendo. Qual é o efeito? O barulho. Então, se Deus fosse a somatória de tudo, todos nós voltaríamos para Deus. Tudo que existe que morre voltaria para Deus. E de Deus saía. Então, eu sou o efeito, porque vim de Deus, eu sou efeito. Quando eu volto para Deus, eu vou ser a causa. Eu vou ser a causa. Entenderam? Porque eu seria aqui o efeito, porque sou criado por Deus. Quando eu morri, eu volto para Deus. E quando eu voltar para o todo, eu vou perder a minha consciência, eu vou passar a ser a causa de tudo. Depois, quando eu voltasse, se eu voltasse, seria o efeito. Então, Deus seria efeito e seria causa. E se eu sou imperfeito, o somatório das nossas imperfeições, Deus seria um grande imperfeito. Deus seria grandemente imperfeito. Ele seria muito inteligente, que somaria as inteligências todas. Mas ele também seria instável, porque nós somos instáveis. Então essa teoria é fora de lógica, ela não existe. A teoria panteísta não define Deus como deveria ser. É incompleta. Estão entendendo? O porquê que seria a causa e efeito? Vou ler mais aqui, vamos ler mais aqui com os espíritos. Ó. Se assim fosse, Deus não existiria, pois seria efeito e não a causa. Por quê? Efeito. Então Deus seria todos nós juntos como voltássemos para lá. Então ele seria o efeito, a causa seríamos nós. E mais, ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Se ele é o Criador, ele é a causa. Mas se ele é o resultado das criaturas, ele é o efeito. Então somos nós que criamos Deus. Ficou melhor assim? Então ele não pode ser efeito. Não, seria estar colocando... Sim, também não deixaria de ser, não deixaria de ser. O orgulho do homem. Ele seria um pedaço de Deus. Ele seria Deus. Ele não podendo, ele seria isso aí também. Nós vamos ver isso que você está colocando mais na frente. Mais ainda, Deus existe. Disso não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além.
Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber e, na realidade, nada saberíeis. Deixai, portanto, de lado todos estes sistemas. Tendes coisas suficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de vos livrardes delas. Isto ser-vos-á mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Olha só, o que você falou a gente vai ver na outra pergunta. O que ele está dizendo aqui? Pô, cara, tu não sabe o que é Deus, não fica com isso. Isso é um sistema é um conjunto de ideias. Uma ideia, ou um conjunto de ideias, não, uma ideia. Tem um sistema diabólico, dizendo que isso aqui é coisa do diabo. Tem um sistema e por aí vai. Então, o sistema do panteísmo é um grupo de pessoas que, Deus é o somatório de todos nós. Ele já refutou essa ideia. Lá na pergunta 9, na 10, na pergunta 11, 12, diz que, na 10, na 11, na 12, diz que a gente só conheceria Deus quando a gente se aperfeiçoasse, que nos falta um sentido, e nós vimos que esse sentido seria o amor, certo? Aí sim, quando a gente tiver esse sentido, a gente vai conhecer Deus. Por isso que na resposta ele está dizendo aqui, não se percam no labirinto, vocês não têm condições de entender Deus. Se preocupa com vocês, se preocupa em se aperfeiçoar, tem muita coisa para vocês fazerem. Por quê? Quando você se aperfeiçoar, você vai deixando os vícios de lado, as imperfeições de lado, você vai crescendo como espírito, aí você vai entender Deus. Por isso que ele colocou aqui, olha só, deixai, portanto, de lado todos esses sistemas, tende coisas suficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de vos livrar delas. Isto ser-vos-á mais útil que penetrar no que é impenetrável. Então, penetrar nesse conhecimento, para nós, é impenetrável, a gente não vai saber. Como é que pode, começou por essa pergunta, como é que pode algo não ter princípio? Ele existe, mas não teve começo. É explicar o inexplicável. Deus não teve começo. Porque se tivesse começo, alguém que criou ele. Deus é incriado. Como que pode uma coisa incriada ser? Não dá para a gente entender quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha? Uma galinha vem de onde? Então não tem como. O fato é que Deus existe, é o que ele disse, fala no microfone. Deus existe, a gente não pode duvidar disso. Mas não dá para entrar na intimidade de Deus. Fala. Alô? Tá? Ah, tá. É que eu não estava escutando. Eu entrei no Espiritismo por causa disso. Eu ficava, na minha cabeça, pensando essas coisas. Eu ficava pensando, mas e Deus? Se Deus criou a gente, quem criou Deus? Mas eu tentava ficar buscando a resposta e não conseguia. É igual o cachorro correndo atrás do rabo. Isso me dava um nervoso tão grande, que aí, na época, meu marido era meu namorado, ele falou, vou te dar um livro que tem um monte de pergunta e resposta, você tenta ler dali, tirar dali alguma coisa. Aí ele me deu o Livro dos Espíritos. Eu era católica até então. Só que eu tinha um monte de dúvidas que o catolicismo não conseguia tirar. Aí, quando eu vi esse livro aqui, eu falei, meu Deus. Aí eu começava a ler, aí eu, caramba, é tudo como eu penso. Exatamente. Mas não tem como. Aí eu vi, realmente, não tem como. Mas a minha cabeça ficava rodando,
tentando descobrir o que era Deus, o que eu ia ser se Deus não tivesse me criado. É isso aí. Agora, uma coisa importante que ela falou. O primeiro livro que a gente deve ler, ou se alguém perguntar que livro eu devo ler, o livro dos Espíritos. Não é Violeta na Janela. Vou espirrar de novo. Não é Violeta na Janela, não é o Nosso Lar. Livro dos Espíritos. Ali tem as respostas que a gente precisa. A base é o livro dos Espíritos. Depois você vai ler romance, livro dos Espíritos. Ali tem tudo que a gente precisa. É o que nós estamos estudando aqui. Então vamos adiante. Olha, o que você colocou, Paulinha, está aqui na número 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, isto é, a doutrina panteísta. Resposta: o homem, não podendo fazer-se Deus, quer pelo menos ser uma parte de Deus. Orgulho. Orgulho puro. Eu sou uma parte de Deus. Então, Deus seria o somatório de todos os globos, do globo, plural de globo, globos. Plural, língua portuguesa é fogo, né? Ovo, é ovos, não é ovos. Ovo, ovos. Globo, globos. Então, seria o somatório de Deus, de tudo isso. Então, seria um ser grande e imperfeito. Um grande ser imperfeito. A gente tem raiva, não tem raiva? Então, Deus teria raiva. Por aí vai. Imagine Deus com raiva da gente. Coitado de nós. Por isso que os antigos faziam essa ideia lá de um Deus vingativo, que beneficiava um em detrimento de outros. Mas olha o alcance do pensamento humano. Agora a gente consegue ver, através do entendimento da reencarnação, que Deus é justo, que Deus é bom. Por isso nasceu sem braço e sem perna, não foi à toa. Cuidado com os fofoqueiros, que pode nascer mudo. Pode nascer mudo. Não é que Deus vai castigar, é quando a pessoa cai em si, né? Vê que errou. Para que eu usei essa língua, que eu podia falar tanta coisa boa, resolvi falar mal da vida alheia? Acontece, tá? Cuidado aí. Homem não faz fofoca, mas as mulheres, né? Vamos lá. 16, para a gente parar na 16. Deixa eu ver se eu paro na 16. Ou se eu paro agora. 16. Para a semana que vem a gente entrar nos elementos gerais do universo. 16. Aqueles que professam esta doutrina, a doutrina panteísta, tá? Vocês já entenderam o que é a doutrina panteísta. Aqueles que professam esta doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus por toda parte, visto que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? Vocês estão vendo como os raciocínios, se você não prestar atenção, você embarca neles? É assim que se faz com as ideologias hoje. Um raciocínio que parece lógico, legal, mas são raciocínios falsos. Isso aqui é um raciocínio falso. Tanto que os espíritos respondem, né? O que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Refletir maduramente não vos será difícil reconhecer o absurdo. Mas é claro, senão Deus seria imperfeito, Deus seria instável, Deus seria cioso, porque Ele é o somatório de tudo. Deus seria o efeito e não a causa. Por tudo isso. Como nós aprendemos aqui,
que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus existe, Ele é isso. Ponto. Aí vem aqui esse sistema panteísta, vem algumas perguntas sobre Deus, a natureza íntima de Deus, e nós vimos que Ele tem alguns atributos que do nosso ponto de vista, do nosso assambarca tudo, mas não é tudo. É igual as virtudes do homem de bem. Ele, lá no livro do Evangelho, ele traz o que é o homem de bem, uma porção de posições, de virtudes, que a gente fica até com vergonha, e no final ele conclui, aqui não estão todas as virtudes, não estão todas. Mas quem seguir esse caminho, quem tiver essas virtudes está no caminho de alcançar as outras. Está vendo como você é atrasada, Aninha, ou Paulinha? Atrasada. Você também é atrasada. Todo mundo está atrasado aqui. Aí tem o comentário de Kardec que a gente termina aqui, ó. Esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, se fosse assim, com a matéria transformando-se incessantemente, Deus não teria estabilidade alguma, estaria sujeito a todas as vicissitudes, até mesmo a todas as necessidades da humanidade. Ele careceria de um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade, quer dizer, Deus não muda. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus, sem rebaixá-lo em nosso entendimento. E nenhuma sutileza do sofisma conseguirá resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E este sistema está em contradição com suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a criou. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, tanto quanto o quadro não é o pintor que concebeu e executou. Pô, bem claro aí, né? Bem claro. Entenderam então? Entenderam? Entendeu, Maria? Deus existe ou Deus não existe, Maria? Deus existe. Pronto, isso é o suficiente. Acabou. Se acredita em Deus, está bom. Tudo que nós estudamos hoje aqui foram os argumentos para se definir Deus, e nós vimos que esses argumentos não são argumentos que definem Deus. Aliás, Deus não tem definição. Deus é. Jesus trouxe uma ideia de Deus que na época a gente podia conceber, Deus de amor, o Deus Pai. Kardec traz uma outra ideia de Deus que a gente também pode conceber, né? O ser inteligente. E outras ideias até a gente poder compreender a natureza íntima de Deus, mas só quando formos espíritos puros. Então falta muito chão ainda. Tudo bem até aí? Então vamos fazer a nossa prece e semana que vem a gente continua aqui na pergunta número 17. Deus, Pai de amor, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, razão das nossas vidas, nós te agradecemos por existirmos. E a doutrina espírita nos mostra que a caminhada que realizamos na terra e no espaço é na tua direção. Buscamos a perfeição, é a meta para conhecer-te e, em consequência, sermos felizes. Agradecemos a Allan Kardec, aos espíritos da codificação que abriram e abrem
as nossas mentes, a nossa alma, fazendo com que a nossa fé seja raciocinada, fazendo com que a nossa fé não deixe nenhuma dúvida, seja uma fé verdadeira. Obrigado. Ajuda-nos a cada dia compreender melhor esses conceitos da divindade, fixá-los em nossa alma e as nossas atitudes sejam sempre condizentes com o que aprendemos sobre o Criador, sobre a criação. Que sejamos homens de bem, cumpridores dos nossos deveres. Para isso precisamos de ajuda, porque a imperfeição ainda é grande e muitas vezes ainda cedemos ao mal. Ajuda-nos, Senhor, a criar resistência ao mal e a sermos dignos da Tua presença em nossas vidas, dignos da presença dos nossos guias junto a cada um de nós. Envolva-nos com Teu amor. Somos tão carentes desse sentimento, Senhor. Que o nosso coração possa ser preenchido nesse instante com as Tuas vibrações de amor, de harmonia e de paz, Jesus, que representam o amor de Deus junto a nós. Proteja a nossa casa que nos instrui, esse ponto de luz em meio às trevas que nos cercam. Fortaleça as barreiras magnéticas da nossa casa de amor, o SEAP. Proteja cada um de nós, que nos esforçamos para modificar, para domar o nosso caráter, para nos educar com a doutrina espírita. Despeça-nos, Senhor, na Tua paz. Que seja em Teu nome, que seja em nome de Deus, que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, minha querida, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do amor da direção espiritual do SEAP, do nosso irmão altivo, dos nossos guias, de Eurípides Bassanufo, que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.